Galerinha, boa tarde. Vamos lá, aqui quem fala novamente é o professor Marcos. Galerinha, hoje nós vamos dar continuidade, na verdade vamos fazer uma revisão para a nossa prova de arte, né? Antes de tudo eu quero acalmar vocês, não se preocupem, não arranquem os cabelos, não se esbofeteiem, não se preocupem muito com relação à prova. Estudem o suficiente, né? E essa revisão vai ser necessário para que você tenha um bom desempenho na prova. Ok? Como vocês sabem, prova apenas 6 questões, certo? E eu quero que vocês também foquem muito na prova de história. Mas vamos lá. Galera, como vocês sabem, nós vamos ter então Renascimento Cultural como tema da nossa prova, né? O capítulo 1 do nosso livro. Vamos lá. Renascimento da cultura das artes clássicas, né? Vamos lá. O que você tem que fazer? Até falei isso na revisão de história. Renascimento, renascer o que, professor? Vai renascer o estilo clássico, que é mais ou menos da Grécia e de Roma. Os pintores italianos, eles pensavam que estavam revivendo aquele glorioso e formoso Império Romano. Então, galera, quando eu falar de renascimento, é renascimento de arte, da cultura clássica, que é a cultura romana e grega. Não pode tirar isso da sua cabeça, certo? E aí nós vamos ter alguns pontos principais. O que é, professor? Lembra que eu falei na aula de história? O que vai imperar nessa época é o antropocentrismo. O que é isso, professor? É quando o homem está no centro do universo. Tudo está baseado no homem. Lembra que o Renascimento vem no final da Idade Média, certo? E no comecinho da Idade Moderna. Então, observem aqui, galera, que na Idade Média você tinha o quê? O teocentrismo. Deus no centro de tudo. Tudo que acontecia é porque Deus queria. A peste negra veio. Foi porque Deus mandou a peste negra. A doença está assim, é porque Deus quis assim. Então, observem, galera, que na Idade Média nós temos uma concepção religiosa muito forte. No Renascimento, você vai ter uma concepção religiosa forte, porém, Deus não vai ser o centro de tudo. Quem vai ser o centro de tudo, professor? O homem. O homem, e olha aí, com seu racionalismo, ele vai buscar solucionar alguns problemas, certo? E vai dar mais força para o humanismo, vão estudar mais a questão do homem. O homem como grande poderoso, o homem como grande descobridor, o homem que soluciona os problemas, certo? Então é comum você ver, por exemplo, pinturas de pessoas muito humanas, parecido com pessoas. Porque os pintores daquela época, os artistas, davam muito valor à questão humana, o corpo, não o ser divino, não a pintura de anjos. Não é que eles não pintavam, eles pintavam Jesus, mas eles davam mais a forma humana para aqueles quadros, certo? Eles davam um foco mais geral à questão humana e não espiritual, certo? Então você tinha lá também uma outra característica, galera, uma pesquisa técnica e tecnológica na busca de novas formas de representação. Já que eu uso mais o racionalismo, certo? A questão da razão, eu vou procurar novas técnicas, novas tecnologias que melhorem meu desempenho na pintura, na arte, na dança, na música. E assim vai. O desenvolvimento mercantil, falamos sobre isso, né? O renascimento comercial foi muito importante. E as transformações sociais nas cidades italianas foram fatores que contribuíram para o renascimento cultural naquele período. Professor, que transformações sociais foram essas? Lembrem, galera, que você vai ter grandes burgueses, grandes comerciantes, você vai ter a burguesia ascendendo ao poder. A galera tinha bastante dinheiro. Para quê, professor? Para poder pagar, né, os estudos ou as obras de arte, o desenvolvimento da arte lá na Itália, certo? Temáticas religiosas, né? Giotto figura como um dos principais artistas do humanismo na renascentista. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Professor, na época tinham pinturas religiosas? Tinham, galera.
Tinham pinturas religiosas, só que não era o foco tão grande desses pintores. E aí lembra que eu falei sobre Giotto. Giotto figura como um dos principais artistas do humanismo renascentista. Beleza? Grandes artistas, além de Giotto, né? Você vai ter Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, certo? Boccaccio. O que vocês vão ter que entender um pouquinho sobre isso daqui, galera? Nas pinturas desses camaradas, eles glorificavam o quê? As conquistas humanas, utilizavam uma linguagem popular. Lembra que a pintura clássica, muitas vezes da Idade Média, você tinha uma linguagem o quê, professor? Religiosa. Lembra que eu falei sobre o profano e o sagrado, ou sacro? Lá você tinha que usar uma linguagem na Idade Média religiosa. Aqui não, você vai utilizar o quê, professor? Uma linguagem popular. Uma linguagem das ruas, das pessoas. Certo? E aí, vamos lá. Ironizava a moral corrente. Lembrem, eles também faziam parte ainda da Idade Média. A Idade Média ela vai acabar em 1453. Quando você olha para a idade deles aí, ó, Alighieri vai morrer em 1321, o outro 1374, o outro 1375, um pouco antes de acabar a Idade Média. Então eles criticavam, certo? A moral corrente. Qual era a moral corrente? Religiosa. Certo? Aquela moral que você não pode ter o nu artístico, você não pode ter danças muito quentes, você não pode ter pinturas onde o corpo estava em evidência, você teria que pintar anjos, mais coisas religiosas. Então eles criticavam muito isso e ironizavam. E criticavam a cultura medieval. Ponto importante: não ignoravam a temática religiosa. Mais uma vez, não é que eles eram ateus, galera. Não, eles acreditavam, tinham sua religião, mas não era o foco pintar o sobrenatural. O foco deles, qual era, professor? O foco deles era pintar, certo? A questão mais humana. Tranquilo? Galera, então, a nossa revisão, ela é basicamente isso, certo? É uma aula bem rápida, né? Eu demorei um pouquinho a colocar para vocês a revisão porque meu computador está quebrado, né? Então vejam essa aula. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem. O que eu falei aqui, professor, foi muito rápido? Foi. Mas o que eu falei já responde a prova toda de vocês. E um outro ponto muito importante: leiam o texto com atenção. Basicamente todas as nossas questões vão ter textos. Se você ler o texto, você vai conseguir responder. Ok? Então, leiam o texto, dê uma estudada, leiam o capítulo 1 do livro de vocês, certo? Que vai valer muita coisa. Beleza, galera? Então é isso. Abraço a todos, estudem e até a próxima.